Isso aí, meus queridos. Classificação das ondas. Vamos ver se a gente dá um gásinho e dá uma avançadinha de nada aí nessa ondulatória que é a matéria de agora. Nós já vimos bastante coisa, né? Onda não transporta energia, só transporta matéria, né? Isso aí. Contrário, né? Contrário. Onda transporta energia e não transporta matéria. Crista, vale, frente de onda, amplitude, que tem a ver com a energia que a onda carrega, distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos, comprimento de onda, que é a distância que a onda vai avançar ao completar uma oscilação. Essa onda vai avançando com uma certa velocidade, espalhando a perturbação. Nós vimos que período é o tempo que demora para completar uma oscilação e frequência é o número de oscilações que executa em uma unidade de tempo. Usando a ideia de velocidade e a ideia de comprimento de onda, que é a distância que a onda avança ao completar uma oscilação, nós chegamos na equação fundamental das ondas, V igual a lambda vezes F. Além disso, na aula passada encerramos a aula falando das ondas mecânicas, que são aquelas que necessitam de meio material, e das ondas eletromagnéticas, aquelas que existem inclusive no vácuo. Inclusive, o vestibular faz a pegadinha. Ondas eletromagnéticas só existem no vácuo. Não, é inclusive no vácuo. Além de separar as ondas em mecânicas e eletromagnéticas, tem uma outra classificação que também é muito importante, quase todo vestibular cobra. Quanto à vibração, as ondas são classificadas em transversais e longitudinais. Se tu conhece bem o significado dessa palavra, transversal e longitudinal, tu não vai ter dificuldade alguma de saber o que significa a onda longitudinal e transversal. Se tu não conhece essas palavras, isso pode ser mais difícil. Longitudinais. A palavra transversal poderia ser traduzida como atravessado, cruzado ou cruzando, perpendicular, ortogonal, oblíquo, que atravessa, que se atravessa. Longitudinal é a palavra que significa paralelo a, ao longo de, alinhado. Isso é a palavra longitudinal. Tu vê, né, cara, como um bom conhecimento do português pode ajudar no entendimento da física, quando a gente vai falar da denominação. Ondas transversais são aquelas onde a direção de propagação é transversal à direção de vibração. Então, a direção de vibração é transversal, aí o nome é justo, né? A direção de vibração é transversal à direção de propagação. Usando mímica, eu poderia dizer que se a onda vai para lá e vibra assim, ó, ou vibra assim, ou vibra assim, se ela vai numa direção e as vibrações ocorrem numa direção que não é essa direção de deslocamento, aí a onda é transversal. Simples assim. A direção de vibração é transversal. Eu poderia trocar essa palavra por perpendicular, por atravessada, por ortogonal, mas eu prefiro usar a própria palavra para ficar bem claro. O exemplo, quando a gente pensa em ondas em cordas, geralmente a gente só pensa na corda sendo sacudida, né? A gente não pensa na corda sendo puxada e solta, que também seria uma onda. Tu pegar uma corda, né, tu pode puxar e frouxar ela, sem sacudir ela para cima e para baixo. Então eu não gosto de usar exemplo ondas em cordas, porque eu posso sacudir a corda de forma diferente. Mas todas as eletromagnéticas são transversais. Todas as eletromagnéticas. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raios gama, todas são transversais. Ondas longitudinais, duvido tu falar a definição para mim. A mesma direção é isso aí, é a mesma direção. A direção de vibração é, adivinha?
Porque assim, quando o cara vai aprender, geralmente, né, é de um jeito nem sempre óbvio. Tu vê, às vezes, deixar coisa óbvia pode atrapalhar, inclusive, né? Pode exigir do aluno menos raciocínio e o cérebro dele ficar confortável. Mas me deu uma raiva quando eu descobri isso, porque me parecia tão óbvio, meu Deus, que não me avisaram que era transversal e longitudinal. Eu aprendi o que era transversal e longitudinal por causa das ondas, deveria ser o contrário, né, cara? Eu deveria saber português e usar o português para aprender as ondas, né? Tu vê que absurdo? A direção de vibração é longitudinal, a direção de propagação. Tu vê, o clássico para a gente exemplificar é o som. Todo mundo já viu uma caixa de som funcionando e dá para perceber, né, que a caixa de som vibra para frente e para trás enquanto ela trabalha, enquanto ela emite som. Então o som sai da caixa de som enquanto as camadas de ar vibram para frente e para trás. Claro que o movimento de vibração está alinhado com o deslocamento, com a direção de deslocamento. Mas como eu disse a vocês, eu posso pegar uma corda e sacudir ela assim, e além disso fazer isso com a corda, né? Eu posso fazer as duas coisas, não posso? Eu posso sacudir a corda do jeito que eu quiser, a corda é minha. Eu posso sacudir do jeito que eu quiser. E nesse caso, a onda é o quê? Já que ela tem impulsos transversais e longitudinais, a onda é mista. Então, mista é que tem impulsos transversais e longitudinais. Possui pulsos transversais e longitudinais. Desculpa a demora, meu amor. Pode falar. As longitudinais eu posso falar que são todas as mecânicas? Não. O som é um exemplo, porque a onda na corda, eu posso sacudir ela assim, né? E fazer ela uma transversal. Eu posso pegar a corda, sacudir ela na horizontal, e mesmo assim ela vai ser uma onda transversal, certo? Mas eu posso pegar a corda e puxar e soltar ela. Fazer uma onda longitudinal atravessar a corda. E eu posso fazer tudo isso ao mesmo tempo na corda. Então ela pode inclusive, uma onda mecânica pode inclusive ser mista. As eletromagnéticas não. Elas são só transversais, certo? Mas as ondas mecânicas podem ser longitudinais, transversais ou até mistas. Ótima pergunta. Outra classificação menos comum é quanto à propagação. Quanto à propagação. Quanto à propagação, as ondas são ditas unidimensionais, que se propagam em apenas uma direção, né, gente? Só que a natureza não é unidimensional. Quando o ser humano finge que uma corda tem uma única dimensão, é para facilitar o entendimento. Então, ondas unidimensionais, por exemplo, ondas em corda. Ondas em cordas. Elas só se propagam na direção da corda. Ondas bidimensionais são aquelas que se propagam em duas dimensões. Por exemplo, ondas em superfícies. Professor, mas a superfície também se perturba abaixo e acima da água. Quando a onda se propaga, eu concordo contigo, mas se nós estamos incumbidos de estudar apenas as ondas na superfície, ignorando seus efeitos acima e abaixo da superfície, então a onda é bidimensional. Porque na verdade verdadeira, a natureza é tridimensional. Embora há controvérsias, né? Esses dias eu fui numa revisão de um material concorrente nosso aí, da galera concorrente. Fui levar meus alunos de outro colégio. E o professor de português estava fazendo a revisão geral, né? Porque é caro tu contratar um professor de cada disciplina para ficar lá e dar 15 minutinhos de aula show, né? Então tu contrata um cara que é meio coringa, assim, um ninja do palco, né? E faz o cara resolver questão de física, matemática. Só que é difícil, né, cara? Quando é só a interpretação de texto, tudo bem, mas quando tem que dar alguma noçãozinha, né? Mais complicado. Esse cara me solta a seguinte: foi confirmado que o mundo tem mais de que a natureza tem várias dimensões, está confirmado.
Como assim? Como assim? Me explica. Que história é essa? Quer dizer que eu preciso de mais do que x, y e z para localizar um ponto aqui no espaço, nessa sala de aula? Não conheço nenhuma pesquisa que tenha mostrado isso. Mas é física moderna, é lá no LHC. Calma, calma. Tem cara que é doutor em física moderna e que ignora a galera que diz que o mundo tem 17 dimensões. Certo? Não sou o babaca do Otávio. O babaca do Otávio não tem nem o que falar sobre isso, que ele não tem física para discutir esse detalhe. Mas é importante tu saber que não existe nenhuma confirmação dessas ideias bem modernosas que aparecem aí de que a natureza tem 17 dimensões escondidas. Não tem nenhuma confirmação científica disso, relaxem. Por enquanto o mundo é tridimensional, desde que René Descartes inventou o plano cartesiano. Então, tridimensional, ondas sonoras, isso, ó, luz, tudo, né? Todas as ondas na verdade verdadeira, poderia escrever assim. Todas as ondas na verdade verdadeira, até as ondas em corda, na verdade são tridimensionais, porque a corda é grossa e quando ela sacode para cima e para baixo, o mundo tridimensional à volta dela interage com ela. Ignorando esses detalhes, a gente finge que a corda é infinitamente fina e que não tem nem espessura. Tu vê que doença mental, para a corda não ter, ser unidimensional, ela tem que ser infinitamente fina. Isso já é um absurdo total. Então, ondas sonoras. Então, unidimensional, se propaga em apenas uma direção, se propaga em duas direções, superfície, se propaga em 3 direções, qualquer onda que se propague no volume. Na verdade, todas são tridimensionais, a gente às vezes ignora a propagação em outras dimensões para estudar com mais facilidade a onda. E última classificação mais rara de aparecer, quanto à frente de onda. Quanto à frente de onda. Tu acredita, cara, que às vezes o vestibular pode classificar a frente da onda? Ela é classificada em pontual, com, por exemplo, ondas em corda, né? Se tu olha uma onda sacudindo uma corda, tu vai perceber que tem um ponto que separa a parte perturbada da parte não perturbada. Frente de onda pontual. Só vai ocorrer em ondas unidimensionais. Frente de onda linear. É uma linha que separa a região perturbada da região não perturbada. Imagina aquele lago espelhado. Tu foi lá e jogou uma pedrinha bem no centro do lago. Tu vai ver, cristas e vales se espalhando pela superfície espelhada do lago. Tu vai perceber que a frente de onda que separa a parte não perturbada da parte perturbada é uma linha. Frente de onda linear só vai ocorrer com ondas bidimensionais. E se a frente de onda é superficial, isso vai ocorrer com ondas tridimensionais. Por exemplo, imagine uma caixa de som funcionando. Nós poderíamos ver que tem uma esfera de ar vibrante em volta dela. Essa esfera de ar é que separa a região onde o som não chegou da região onde o som já chegou. Tem uma superfície esférica que é a frente de onda que separa a parte não perturbada da parte perturbada. Frente de onda pontual, só ondas unidimensionais. Frente de onda linear, só ondas bidimensionais. Frente de onda superficial, apenas nas ondas tridimensionais. Muito raro isso aparecer nos materiais, mas quando aparece, como nem todo mundo viu, nem todo mundo sabe. E agora vai começar a ficar mais divertidinho. Nós vamos parar de estudar classificaçãozinha bobinha e vamos começar a ver fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios. Primeiro fenômeno, absorção. Cuidado, pessoal. É muito comum o vestibular perguntar lá, o que é absorção? O aluno responde, é quando a onda é absorvida. Tu não pode, cara, explicar o que é uma palavra usando ela própria, certo? Não faz sentido. Então, tens que saber que a absorção de uma onda é quando ela perde energia à medida que se propaga.
energia à medida que se propaga. Como é que isso se evidencia? Isso se evidencia tu percebendo que a amplitude da onda vai diminuindo e chega uma hora que a onda se extingue. O mais curioso é que a velocidade, a frequência e o comprimento de onda não tendem a mudar. A única coisa que se altera é a amplitude, que originalmente era maior e depois começa a ficar pequenininha e daqui a pouco acaba a amplitude. Como a amplitude da onda mede a energia, tem a ver com a intensidade dela, então a absorção é caracterizada pela redução de amplitude. Cuidado! O coração diria que a onda diminuiria de velocidade ou que a frequência diminuiria, mas a física mostra que não. Uma onda, quando é absorvida, não muda suas outras características, além da amplitude ficar reduzida. Ela até pode diminuir ou aumentar de velocidade, desde que mude de meio de propagação. Eu até posso aumentar ou diminuir a frequência de uma onda. Eu posso fabricar ondas com diferentes frequências que serão absorvidas. Mas depois que a onda foi gerada, ela vai morrer com aquela mesma frequência. O que é reflexão? Reflexão é quando a onda atinge um obstáculo e retorna ao meio de origem. Ao atingir um obstáculo, retorna ao meio de origem. Em ondulatória, o mais comum, além de na ótica, a gente estudar os espelhos e tudo mais. Vocês já viram ótica alguma vez? Já viram ótica? Então tu vê lá, a gente estuda as leis da reflexão, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas aqui na ondulatória a gente costuma cobrar do aluno a reflexão de ondas em cordas. Reflexão de ondas em cordas. A gente estuda a onda com a extremidade fixa e estuda a onda na corda, só que a corda tem extremidade móvel. Então, extremidade fixa, e nesse caso a extremidade é móvel. Resumindo, pegas uma corda, amarra rigidamente na parede, no gancho da rede. Se tu estica a corda e sacode ela, mantendo ela esticada, tu vai perceber que a crista que tu gerou, ao se refletir no gancho da rede rígido, vai voltar em forma de vale. E se tu balança a corda para baixo, gerando um vale, tu vai perceber que após a reflexão, volta uma crista. Dá de perceber em casa, amarrando a corda na parede. Então é uma reflexão com inversão de fase. Concordam comigo? Sim. Com inversão de fase. Com inversão de fase. Se tu faz essa mesma brincadeira, mas aí tu pega a corda e amarra ela num anel e faz esse anel poder, por exemplo, oscilar livremente num cabo de vassoura. E faz exatamente a mesma brincadeira. O amigo segura o cabo de vassoura, passas um laço no cabo de vassoura que pode oscilar e brinca da mesma forma. Tu vai perceber que se tu gerou uma crista, quando essa crista puxar o laço ou o anel para cima, ele vai poder vir, já que a extremidade é móvel. E aí vai gerar uma nova crista ao ocorrer a reflexão. Se tu gerasse um vale, tu ia ver o vale sendo refletido. Portanto, esse tipo de reflexão é chamada de reflexão sem inversão de fase. Então, reflexão com inversão de fase ocorre na corda com extremidade fixa, e a reflexão sem inversão de fase ocorre na corda com extremidade móvel. Vocês aceitam que é intuitiva essa ideia? A corda dá um tranco, acaba invertendo a fase. Quando a corda tem liberdade para oscilar, ela oscila e gera crista ou vale, de acordo com o que chegou. Outra coisa que é muito comum a gente discutir na ondulatória é a refração.
Vocês já viram na refração da luz o índice de refração, né? Sim. Velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio em questão. Vimos que a refração é a mudança que a luz sofre de velocidade ao mudar de meio. E ao sofrer mudança de velocidade, eventualmente sofre mudança de direção. E isso gera várias consequências interessantes. Aqui na ondulatória, para não repetir o estudo da ótica, primeiro vamos documentar o que é refração. É a mudança de velocidade que a luz sofre, que a luz não, né? Que a onda, né? Antes era só para a luz, né? Agora é geral. É a mudança de velocidade que a onda sofre ao mudar de meio de propagação. É a mudança de velocidade que a onda sofre ao mudar de meio de propagação. Geralmente evidenciado pela mudança na direção de propagação. Na direção de propagação. Então, é a mudança de velocidade que a onda sofre ao mudar de meio de propagação. Geralmente evidenciado pela mudança na direção de propagação. Galera, cuidado pessoal, lembra quando a luz ia do ar para a água? O que acontece quando a luz vai do ar para a água? Ela aumenta ou diminui de velocidade? E aproxima ou afasta da normal? Aproxima, né? Porque o ângulo acompanha a velocidade, né? Tem até a regrinha, a lei Snell-Descartes, né? O n de chegada vezes o seno do ângulo de chegada, que é o ângulo de incidência, é igual ao n de saída, que é no caso a água, vezes o seno do ângulo de saída, que é o ângulo de refração, né? A famosa lei Snell-Descartes. Cuidado, hein? Se um sujeito grita, tentando chamar a atenção de alguém que está brincando na água, mergulhado na piscina, ei, telefone! Esse sujeito, ao gritar, sacode as camadas de ar, né? Gritou a boquinha dele, ei! Como é que eu vou representar essa refração do som? Tu já viu o raio de som? Não existe o raio de som. Mas na física a gente vai lá e desenha um raio que representa a direção de propagação desse som. Eu não vejo esse raio, mas eu tenho direito de representá-lo. Só que o que nós sabemos sobre a velocidade do som na água? É maior ou menor que a velocidade do som no ar? Maior, né, cara? As ondas mecânicas é diferente das ondas eletromagnéticas. O meio mais denso, a velocidade tende a ser maior. A velocidade do som no ar, 340 metros por segundo na água, 1.500 metros por segundo quase. No aço, quase 5.000 metros por segundo. Então as camadas de água agora que vibram, isso vai acabar ocorrendo um afastamento da onda da reta normal. Isso eu poderia representar com as camadas de água vibrante agora, camada comprimida e descomprimida, numa direção diferente da original. Percebes a mudança na direção do som? Refração. Observa que ficou diferente da refração da luz, né? A luz se aproximou, o som se afastou, a luz diminuiu de velocidade, o som aumentou de velocidade. Na verdade, esse aumento é tão grande que a maior parte do som acaba refletindo na superfície da água. Por isso que tu não escuta quando gritam, né, e a gente está dentro da água. Tem que estar muito atento, né, e tem que estar com um ambiente muito favorável para tu perceber que estão te chamando. Bom, o que além de conhecer o que é a refração, né, o que mais podem nos cobrar? Cuidado, hein, gente, por que eu disse que geralmente sofre desvio? Porque quando o ângulo de incidência é zero, o ângulo de refração é? Quer dizer que não refratou, refratou, mas não desviou.
mostrando que nem sempre a refração está relacionada a desvio. Refratar é mudar de meio de propagação. E isso geralmente acarreta desvio, mas nem sempre. Agora um detalhe importante. Fala, meu querido. Como que faz para chegar assim, ter zero? Pois é, cara, na verdade é o seguinte, ó. Se eu estou olhando objetos mergulhados na água, se o peixe está bem abaixo do meu ponto de visão, imagine que aqui tem um trapichezinho, e eu estou aqui, aí eu estou olhando e o raio de luz que sai do peixe e vai para o meu olho está fazendo um ângulo zero com a reta normal. Então nesse caso eu vou ver o peixe, não na profundidade, mas eu vou ver o peixe na posição certa. Eu poderia lançar o meu arpão bem para baixo, né? Então esse ângulo ser zero vai depender de onde tu observa o cara, por exemplo. Ou, né, eu também poderia pensar na onda sonora sendo jogada bem para baixo da superfície da água, uma caixa de som virada para a superfície da água. Aí eu veria que as camadas vibrantes não vão mudar de direção, vão continuar verticais para baixo. Se eu boto a caixa de som inclinada, aí as camadas estão inclinadas, vai mudar essa inclinação, certo? Então vai depender mesmo da geometria de onde a refração ocorre. Refração de ondas em cordas. Olha o que eles podem nos cobrar da refração de ondas em cordas. Imagina uma corda mais grossa conectada numa corda mais fina. Ou melhor, uma corda mais densa conectada a uma corda menos densa. Peraí. Densidade na hidrostática é massa sobre volume. Mas quando eu falo em corda, a gente fala de densidade linear. Densidade linear. O que seria a densidade linear da corda, que geralmente a gente usa a letra grega Mi? É tu pegar a massa e dividir pelo... Obrigado, amigo, parabéns. Então seria quantos quilos por metro a corda tem? Uma corda de navio é uma corda que 1 metro vai pesar vários quilos, uma corda de alta densidade. Um nylonzinho fininho de pescaria é uma corda de baixa densidade. Então eu poderia ter essa situação, mas eu também poderia ter o contrário, né? A corda menos densa conectada na corda mais densa. A ideia é a gente entender o que acontece quando eu faço um pulso na corda mais densa. O que vai acontecer quando esse pulso refratar para a corda menos densa? Da mesma forma, e se eu faço o pulso na corda menos densa? O que vai acontecer quando ele refratar para a corda mais densa? Primeiro, tu aceita que nesse caso, na intersecção entre as cordas, a corda mais densa vai sacudir com facilidade a corda menos densa? Portanto, se houver reflexão, vai ser sem inversão de fase. Concorda comigo? Extremidade móvel. E a gente vai perceber que isso vai ocorrer mesmo, tá? Vai ter um pulso refletido. E esse pulso refletido não vai inverter a fase. E o pulso refratado nunca inverte a fase. Então, esse é o pulso refratado. Esse é o pulso refletido. Então, tu vê, né? O pulso chegou da corda mais densa para a corda menos densa. Uma parte do pulso é refletido, outra parte é refratada. A parte refratada nunca inverte a fase. Já a fase refletida não vai inverter de fase quando a onda for da corda mais densa para a corda menos densa, mas quando ocorrer o contrário, quando o pulso vai da corda menos densa e vai tentar sacudir a corda mais densa, dá um tranco aqui nessa corda menos densa, dada a inércia da corda mais densa. Assim o pulso refletido inverte a fase. Mas como eu acabei de comentar, o pulso refratado nunca inverte a fase. Então pulso refletido inverteu a fase, pulso refratado nunca inverte a fase. Professor, Pois não. no primeiro exemplo aumenta a amplitude e fica a mesma. Na verdade, cara, o meu desenho não quer falar nada sobre amplitude, porque o que vai acontecer com amplitude vai depender
de quanto da energia vai se refletir, quanto vai se refratar. A gente tem que entender que a corda mais densa oscilando, ela carrega mais energia do que a corda menos densa, né? Portanto, é natural a gente imaginar que nessa refração, essa amplitude tende a ser maior e essa amplitude refletida um pouquinho menor do que a original, mas não tão menor. O que seria um absurdo é ver a amplitude original ser menor do que a amplitude refletida, né? Como se tivesse aparecido energia após a reflexão. Isso que a gente não pode esperar. Da mesma forma aqui, como essa corda é de baixa densidade, ela está carregando pouca energia na sua vibração. Ao tentar fazer uma corda mais densa oscilar, esta pouca energia vai se manifestar numa pequena amplitude. Então essas conclusões nós podemos tirar. Mas não nada além disso, sabe? Não podemos falar nada além disso. Então, muito obrigado, hein, amigo, pela pergunta. Pergunta muito boa. O amigo questionou, né? Sim, professor, e as amplitudes? Então, chamei de amplitude A1, chamei de amplitude A2. Essa amplitude A2, ela pode ser maior que a amplitude A0 e que a amplitude A1, já que a corda é menos densa, e vai exigir menos energia a onda se propagar ali. Mas, com certeza, a amplitude do pulso refletido na corda grossa vai ter que ser menor que a amplitude original. A menos que toda a energia fosse refletida por algum motivo, né? E aí a gente estaria desprezando absorções também. Da mesma maneira, eu tenho que entender que isso aqui, se isso é amplitude A0, aquilo ali é a amplitude A1. E aquela ali é a amplitude A2. Agora, como a onda foi da corda menos densa para a corda mais densa, eu já tenho que entender que a amplitude A2 vai ser bem menor que a amplitude A0 e até que a amplitude A1. E essa ideia continua valendo, né? O pulso original vai ter uma amplitude maior do que o pulso refletido, já que parte da energia refratou. Ótima colocação. Outra coisa, eu já vi o vestibular representar a corda mais grossa como menos densa e a corda mais fina como mais densa. Eu posso, né, ter uma corda de plástico e uma corda de aço. Aí a corda de plástico, mesmo sendo mais grossa, é menos densa do que a corda mais fina, que é de aço. Então não vai tirar a espessura da corda pela densidade. O normal é esperar que a corda mais espessa seja mais densa, mas existem exceções para isso. E o vestibular pode tentar te pegar justamente nesse detalhe. Ainda falta falar um pouquinho da interferência, da polarização, da difusão e difração de ondas, mais fenômenos ondulatórios. Depois a gente migra automaticamente para a acústica. Certo, meus queridos? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Esse exemplo que tu fez a corda, qual modelo? Aquelas outras ali? Pois então, tu diz aquelas ali? Não importaria se for uma corda mais densa ou menos densa, se for uma corda homogênea, única, a regra vai valer a mesma. Não importa se é um nylon ou se é uma corda de navio que tu vai usar. Aquela ideia continua valendo. Certo? Pô, cara, hoje eu pensei em